Bom dia, Josivânia, tudo bem? Bom Consegue me ouvir dia, bem? ouço bem. Bom dia, Ótimo, seja bem-vinda. obrigada. Vamos aguardar um pouquinho para a gente começar, né? Tá bom, Só vou fazendo os testes aqui, tá? ok. Bom dia, Andressa. Tudo bem? Seu áudio está fechado. Seu áudio está fechado, Andressa. Eu achei que tu estava me ouvindo. Não, Desculpa. agora sim, perfeito. Olá, bom dia. Tudo bem? Bom dia, prazer falar contigo. Bom dia. Josivânia já está com a gente aqui também. Eu não sei se você quer testar a apresentação de vídeos. Vamos testar? Acho melhor. Se a gente evita surpresas, né? Tá aqui tudo ok, Andressa? Vídeo me parece que sim, né? Áudio eu não sei se está saindo. Áudio ainda não. Não. Então, deixa eu chamar os técnicos. Ele teria que estar tudo ok já aqui com o áudio, inclusive. A Júlia vai entrar aqui para ajudar a gente. Porque o áudio ali no YouTube tá como se estivesse ok, né? Sim, era para estar O teu computador. normal. Será que é porque eu estou com duas telas? Ou a questão do fone. Também, verdade. Oi, Luciano, tudo bom?
Oi, Júlia, tudo bem? Tá fazendo os testes aqui? Estamos testando aqui o áudio Tá, você e compartilhou com som, né? sim, compartilhei direto aqui. Não, mas você deu aquele tiquezinho no compartilhar com som do Zoom. Acho que não. Então vamos fazer o processo. Então descompartilha. Tá bom. Feito. Eu ainda tô vendo a sua tela. Pronto. Isso. Então vai lá embaixo em compartilhar tela. Certo. Escolhe a tela do vídeo. Ok. E dá um tiquezinho aqui embaixo do lado esquerdo em compartilhar som. Ok. Então, agora vamos testar de novo. Na introdução, a gente traz a questão da televisão como um Perfeito. importante meio de Foi. comunicação. Tudo certo, Júlia e Andressa? Tudo certo, Perfeito. deu para escutar Então, perfeitamente. era só o tiquezinho que faltava. Estamos prontos? Ok, então, vamos aguardar os 8h30 para dar início, então? Obrigado, Júlia. De nada, se precisar de mais alguma coisa, me chama, tá bom? Perfeito, obrigadão. Você tá com as plaquinhas também? Tudo certo, né? Também, sim. Tá bom. Muito obrigada, gente. Até Obrigado. mais. Tchau, tchau. Boa sessão. Obrigado. Bom dia, Rosivânia, Andressa, Thalita, tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Seja Bem, bem-vindo. obrigado. Estamos aguardando todos se conectarem para a gente começar aqui às 8h30 as nossas apresentações. Obrigado. Eu só vim agradecer a Andressa e a Josivânia pela gentileza de contribuir comigo aí na moderação, na apresentação dos trabalhos. Literalmente, eu vim agradecer. Thaís, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia. Eu tô bem, e vocês? Tudo certinho. Eu não vou ficar para a sessão, só vim agradecer, porque eu vou estar em outra sessão, só vim agradecer aos moderadores e os autores. Perfeito. Hoje a agenda está correndo, então. Bom, e eu estou no INEP hoje ainda. Eu sou avaliador do INEP, avaliador do INEP hoje ainda, desde segunda-feira. INEP, consórcio doutoral, ontem foi a minha bem. Andressa, Bom dia, professor Nélio. tudo Estava bem, tentando meu meu chimarrão, porque Obrigado, eu gaúcho só adoro. funciona depois do chimarrão, né? Pois é, eu aprendi com a Luciana Kremer, ela faz doutorado comigo em Lavras, ela é de, eu não sei gostar, mas é do Sul aí, eu aprendi com ela, eu adoro, só que aqui faz tempo que eu não consigo
com um mate bom, então acabei deixando, mas eu gosto bastante. Tudo bem com você? Tá frio aí? Tudo certo. Olha, não dá para dizer que tá frio, tá um tempo estranho, assim, tá um tempinho ruim, digamos assim. Bem diferente de onde vocês estão, com certeza. Na semana que aumentou, o calor aumentou bem aqui, bem mesmo. Pois Mas é, é minha que tá querida. estranho, porque novembro já é para estar fazendo calor também, mas Sim. esse ano tá bem diferente. Mas esse ano aqui complicou a situação, complicou mesmo, aumentou bem o calor aqui. Faz tempo que eu vou te dar mais trabalho, convidar para as bancas aqui, toda vez que se encontram, eu te convidar para as bancas aqui. Eu preciso do seu conhecimento aqui também. Daqui a um dia, como as bancas estão sendo online, daqui a um dia você vai receber novos trabalhos, não se semear, Nossa, que honra! honra é Eu toda sou uma minha, então, você admiradora sabe disso. ferrenha do seu trabalho, Eu acompanho sei, eu agradeço a gentileza, por isso que os eu conheço. temas do seu grupo. A Obrigado. Micaela, que era a minha orientanda, Pois que está é. nos cursos, né? A gente sempre comenta, ai, viu o título da tese, né? Comentaram, sim, vamos acessar, vamos pesquisar. Micaela, recentemente eu estava na editorial. Bom dia, Josivânia, tudo bem, meu nobre colega? A Micaela ainda está, eu avaliei um artigo. Eu fiquei como editor-chefe do TPA e um artigo era dela. Muito interessante. Inclusive foi aprovado. Foi aprovado. Ah, legal. Ok. Gente, eu realmente eu não vou ficar. Eu agradeço e parabenizo os autores, os moderadores, a gentileza. Aviso a Josivânia que, infelizmente, eu não posso ficar porque vai começar outra. Mas, Andressa, obrigado pela gentileza. Espero que se encontrar e conversar. Espero que quando vem se encontre presencialmente, né? Vai conversar um pouco mais, mas fica atento aí que a gente vai trocar figuras em breve com as bancas também, tá bom? Bom trabalho para vocês, bom dia, fiquem bem. Dá licença. Obrigada, bom Ou evento até a mais todos. tarde, outras salas por aí. Dá Até licença, bom mais. trabalho. Obrigado pela gentileza. Acho que a gente poderia seguir a ordem que foi divulgada na programação geral, né? Começando pela codescrição de valor. Josivana está por aí representando, né? Sim. A Josivânia estava com um problema com o áudio. Não sei se está ok agora. Josivânia, você consegue nos ouvir? Alô? Alô, alô? Nós te ouvimos. A Thaís também vai apresentar, né? Então, Thaís seria o segundo trabalho, Andressa? Uhum. Agora consegue ouvir. Perfeito. Estamos prontos. Temos autores representando todos os artigos, então. Temos. 8h30, e aí começamos efetivamente. Thalita também está presente, a nossa suplente aqui. Oito e 30 então. Bom dia a todos, dando início efetivamente ao CEMEAD 2022, ainda no formato híbrido, né? Queria saudar, então, o Luciano como debatedor aí, fazendo essa parceria, não nos conhecemos, estamos nos conhecendo agora, né? Saudar os demais autores que estão na sessão e público em geral, digamos assim, né? Então, é uma honra para mim estar como moderadora dessa sessão Marketing e Sociedade, né? Falava para o professor Nelson, tenho uma admiração profunda pela sua pessoa e pelo seu trabalho, então é sempre um prazer atender algum chamado do professor Nelson.
E então, nessa sessão, nós temos 3 artigos para serem apresentados, então a gente tem uma certa tranquilidade, digamos assim, em relação ao tempo, porque tem outras sessões que tem 4, daí a coisa tem que ser mais corrida, né? Então, eu sugiro que a gente realize a dinâmica que os organizadores do evento estão sugerindo, da apresentação do vídeo, daí a gente segue a programação que foi compartilhada lá no site, e depois a gente deixa alguns minutos para conversar, para debater, para trazer as nossas perspectivas em relação ao artigo em questão, tá? Então, eu vou pedir para o Luciano fazer a projeção do primeiro artigo, Codistribuição de valor na relação de serviço de cirurgia plástica, uma análise de relatos de clientes e provedores de serviço, de autoria de Giovana Xavier de Toledo Araújo e Josivânia Silva Faria. Olá, pessoal. Nosso trabalho se intitula Codistribuição de valor na relação de serviço, cirurgia plástica, uma análise de relatos de clientes e provedores de serviço. A autoria é a administradora Giovana Araújo e minha, né, Josivânia Silva Farias, daqui da UNB. Só para contextualizar um pouco, Logtin et al. 2010 identificaram que a percepção do paciente tem sido cada vez mais reconhecida como um componente fundamental para o redesenho de processos na área de saúde, né, e que isso importa para ser aplicado no atendimento ao paciente, né. Então, os comentários e avaliações fazem com que a empresa ou o médico identifique potenciais falhas do serviço e possam ajustá-las e assim oferecer um melhor serviço ao seu paciente. Então, desse modo, é possível identificar causas da Value Co-Destruction, a VCD, né, co-destruição de valor, e tomar medidas para mitigar a sua ocorrência. Rapidamente, a gente pode ter aqui os conceitos de co-destruição de valor e cocriação de valor. A cocriação é o processo pelo qual os provedores e clientes criam valor de forma colaborativa, por meio de práticas que são congruentes. Já a codestruição é a diminuição colaborativa desse valor, né? Então, por meio de práticas incongruentes. Alguns autores chamam de desalinhamento de recursos. Então, a codestruição, ela resulta nessa interação entre atores ou entre sistemas na diminuição do bem-estar de pelo menos um desses atores ou sistemas. Então, a codestruição, ela faz exatamente o inverso daquilo que é proposto na cocriação de valor, quando há o desalinhamento dos recursos empreendidos por cliente e fornecedor. A cirurgia plástica pode ser definida como uma combinação da cirurgia cosmética com a cirurgia reparadora, para corrigir defeitos causados por queimaduras, traumas, doenças, defeitos de nascença e afins, segundo Williams, 2021. O objetivo desse artigo é analisar as causas da codestruição de valor, a VCD, nos serviços de cirurgia plástica a partir de queixas de clientes e relatos de justificativas de provedores do serviço para a ocorrência desse fenômeno. Então, como específicos, identificar as causas da VCD em serviços de cirurgia plástica, verificar a perspectiva do cliente e também a ótica do provedor do serviço, que justificam ou explicam a ocorrência dessa VCD, comparar divergências e convergências entre as queixas dos clientes e as justificativas dadas pelos provedores do serviço quando da ocorrência, né, da VCD. É um estudo qualitativo, com dados primários qualitativos, coletados de um website de resenhas ou reviews online de consumidores que utilizaram serviços de cirurgia plástica. O Reclame Aqui. Foi utilizado o método de análise documental, textual e de conteúdo. Então, foram analisados 60 comentários de clientes e 37 respostas de provedores. Nem todos os provedores respondem às queixas, né, que estão lá no site Reclame Aqui. As análises textuais foram analisadas, como já falei, pelo software Iramutec, e a categorização a priori das queixas foi feita com a análise de conteúdo, segundo Bardhan. Agora, alguns resultados. Isso aqui é uma árvore de similitude. Cada núcleo desse vai mostrando
como se dava a insatisfação e a associação de palavras, né? Então, aqui no 1 mostram a insatisfação com o profissional e com o atendimento. Aqui, essas palavras estão relacionadas a um Q quadrado maior que 3,84, né? Uma associação de palavras, indica um problema direto com a mama. Aqui no 3 indicam insatisfação com prótese, aqui insatisfação com o procedimento e com o pós-operatório. Aqui nós temos um desprazer, uma indignação do cliente, né? Até a palavra descaso aparece aqui. Aqui no 6 nós temos palavras também com conotações negativas. Na 8 e aqui na 7 a gente tem palavras relacionadas a dor, pior ou problema. Então, a gente vê que os clientes tiveram experiências desagradáveis. Essa outra figura, que é a CHD, que também produzida pelo Iramutec, as palavras são associadas a um Q quadrado que tem que ser maior que 3,84 a um p-valor menor que 0,05, ele mostra aqui como as palavras foram se associando. Então, na classe 1, nós temos uma desintegração de recursos, explicando aqui, né, 37% das ocorrências das análises textuais, né? Então, são problemas, resultados não satisfatórios e complicações pós-cirúrgicas. Aqui na classe 2, 38,5% das queixas estão relacionadas aqui, ou das causas, né, que explicam a VCD, estão relacionadas aqui com o pós-operatório, o atraso, a insatisfação com o médico ou com a clínica. Também sugere algum tipo de erro médico, né? Aqui a palavra erro aparece. Na classe 3, contato, que se percebe, são palavras relacionadas ao pós-atendimento, pós-compra, pós-procedimento cirúrgico, tentativas frustradas de contato com a empresa e algum problema relativo a pagamento, a retorno, a dinheiro, a telefone, tentativa, etc. Aqui, como vocês viram, né, era a base de clientes, aquelas 60 queixas. A gente fez uma análise também da base de empresas com 37 respostas, e a Militude mostrou aqui que a empresa evidencia o paciente, tende a culpá-lo, né, pelas experiências ou resultados não satisfatórios. Aqui no 3, isentam o médico da culpa, né, dizendo que ele é um profissional capacitado, aliás, aqui no 2 ainda, né? No 3, as empresas focalizam o resultado do pós-operatório, e na 4, eles relatam que estão à disposição para contato. Então, nós temos aqui de novo a CHD mostrando que na classe 1 os resultados indicam, na ótica das empresas, né, o pós-operatório, uma tentativa ali de colocar a culpa no cliente, não reconhecer como legítima a sua crítica, né, seu comentário. Na classe 2 de procedimentos, palavras relacionadas ao procedimento de cicatrização. Na classe 3, palavras relacionadas ao cliente, ao saque, coisa do tipo, nós estamos à sua disposição, pode entrar em contato, etc. Então, nós categorizamos à luz da literatura as causas na perspectiva do cliente. São, e com esses autores citados no trabalho, o mau uso de recursos operant, que são aquelas habilidades, competências, perícia, desalinhamento das expectativas ou expectativas excessivas, informações incompletas ou mal interpretadas, desintegração de recursos ou falha, nível insuficiente de confiança, comunicação de marketing incoerente, interações negativas com a empresa, e na ótica das empresas, as causas dessa VCD são a interação negativa entre empresa e consumidor, falha no processo de informação por parte do consumidor, divergências nas expectativas ou expectativas excessivas, uso inadequado do recurso operante, eles colocam como sendo hábeis, né? Mas a causa seria essa, desintegração de recursos. Então, as causas, elas estão mais relacionadas com recursos operantes, ou seja, habilidades, perícia, competência, saber fazer, né? Isso fica constatado aí nos fatores que mais geraram VCD na ótica do cliente, né? Essa pesquisa, ela
pode contribuir com a redução da ocorrência do fenômeno da VCD nas cirurgias plásticas, mas também em outros campos da medicina, né? E a gente entende que a contribuição maior desse trabalho é com relação aos poucos estudos, né, praticamente nulos na América Latina e no Brasil sobre value call destruction. Os estudos ainda estão concentrados na Europa, Estados Unidos, Austrália e Ásia. O Brasil praticamente não tem estudado isso no marketing de serviço. Como limitações, a gente coloca a perspectiva de um único site de reclamações e somente de serviço de cirurgia plástica, né? Mas a gente entende que geram, de qualquer forma, os resultados insights, né? Para melhorar a nossa análise sobre o fenômeno da VCD. E as evidências empíricas desse trabalho não permitem concluir que haja um reconhecimento da visão do paciente como legítima pelo provedor de serviço. Recomendações para estudos futuros: utilizar mais fontes de relatos com a intenção de se obter uma visão mais ampla de fatores que provocam a value co-destruction, explorar as causas em outros campos, na saúde, na medicina de emergência, na clínica médica, na medicina intensiva, focalizar no aspecto administrativo também, gestão de pessoas, relacionamento com clientes, né? E pesquisas futuras podem triangular entrevistas e outras abordagens diretas com clientes, funcionários, gestores organizacionais, para nos dar aquela visão holística, que na literatura, né, a gente vai entender como uma visão do ecossistema de serviço em seus vários níveis, da dinâmica dos serviços de saúde. Agradecemos e nos despedimos por aqui. Muito bem. Palavra, professor. Parabéns, Josivânia, pelo vídeo. É muito estranho de gravar o vídeo há um tempo atrás e buscar atender os 8 minutos, né? Eu tive uma dificuldade em relação a isso também, mas faz parte do processo, né? Peço desculpas, não teve jeito, passei um pouquinho. Exato, faz parte. Luciano, não sei se tu gostaria de dar início, como é que a gente organiza Sim. a dinâmica das falas. Eu tenho alguns apontamentos aqui, na verdade são algumas dúvidas mesmo para trazer a professora Josivânia, por se tratar de um estudo qualitativo, o uso do software da Iamutec, a árvore que foi criada, todo o seu desenho ficou muito bom, bem atrativo para a leitura. Agora, algumas situações talvez possam ampliar ou gerar novas pesquisas, né? A gente trata bastante da expectativa ali do cliente, ou do paciente, né, em si, porque a área médica não chama de clientes, assim, de pacientes, mas uma dúvida lá no comecinho é se a base estudada dos pacientes, ok, tranquilo, mas em relação às empresas, elas são as operadoras de saúde que receberam reclamações, são as clínicas ou são os médicos diretamente? Quem são esses que responderam? Vi que 60 foram a base de 60 respondentes, né? A amostra, e temos lá 60 respostas das operadoras também, mas vocês consideraram para o estudo 37, que tinha uma resposta adequada ao que poderia ser utilizado para pesquisa. Então, a gente entende que todo mundo que estava lá no Reclame Aqui respondeu aos seus clientes. A gente sabe que as grandes operadoras têm esse cuidado de avaliar, de responder essa preocupação, mas talvez um médico não tenha essa preocupação, um médico que atende o paciente e leva para um hospital X e lá o paciente tem uma expectativa e aquilo não é realizado. Se a gente entender como operadora, é muito mais para a cirurgia reparadora do que a estética. Então, na reparadora, a gente pensa numa mutilação, uma retirada de mama, com uma inclusão de prótese. Então, acho que são coisas que, para o paciente, são mais agressivas e podem aumentar a insatisfação dele. É isso que o estudo traz? Ou qual foi a conclusão final aí para essa
minha dúvida aqui. Como que a senhora pode me ajudar, professora? Uhum. Na verdade, das 60 queixas, a ideia era analisar todas as respostas, independentemente de se ela vinha de uma operadora, do próprio médico ou de uma clínica. O importante era que a gente o classificasse como o provedor do serviço. Mas as análises foram feitas com 37 respostas de alguém muito próximo mesmo, provedor mesmo. Então, as operadoras não foram, respostas de operadora não foram avaliadas realmente quem prestou o serviço. Às vezes era uma clínica que falava, né? Às vezes o próprio médico, enfim. Porque tem aqueles médicos famosos, né? Doutor fulano, todo mundo vai para o doutor fulano. Então, às vezes o próprio nome da clínica é o nome do doutor fulano de tal, né? É o que dá mais força à marca. Então, foi o provedor diretamente que concedeu essas respostas. Em alguns casos, a resposta é automática. Eles criam lá uma resposta padrão do tipo, recebemos sua mensagem, ficaremos muito contentes em retornar em breve, coisa desse tipo que não fazia sentido para o que a gente queria avaliar, que era a justificativa do provedor, né? Para ele tentar justificar por que, sei lá, de repente aquela queixa é injusta, ou incorreta, ou equivocada por parte do cliente. Então, foram os provedores diretos do serviço, ou uma clínica, ou um médico, mas alguém que falava com propriedade, é tanto que eles falavam, você deveria ter feito resguardo, a gente sugeriu isso, não fez, ou seja, muitas até expõem o cliente, né? Foi chocante ver uma resposta do tipo, a senhora sabe que precisaria fazer dieta depois, a gente recomendou e a senhora não fez dieta. Coisas desse tipo. Então, assim, uma exposição total, né? Então, com a destruição de valor era gritante, assim, né? Em alguns casos, tentando imputar a culpa ao próprio cliente. Então, era a relação mais próxima da díade, digamos, naquela rede, provedor e usuário. Então, seria muito mais uma defesa, né, do próprio Exato. médico e uma crítica ao paciente que o reclamou. Se a gente for avaliar a proposta do estudo, será que geraria um estudo com um antecessor aí, falando de expectativa? Como que esse paciente chegou à decisão da cirurgia? Que expectativa ele tem? E será que essas expectativas serão atendidas? A gente fala um pouquinho aí de felicidade também. Será que seria interessante avaliar esse antes da decisão da cirurgia? Valeria muito a pena. Eu observei que alguns médicos já têm esse script de perguntar um pouco, antes de uma cirurgia, por exemplo, bariátrica, se a pessoa está feliz, se ela tem um relacionamento saudável em casa. Eu já vi scripts dessa forma e achei interessantíssimo, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer uma bariátrica, mas é tão confuso o que ela vive que não vai ser o bisturi que vai resolver um problema de fundo emocional ou de relacionamento maior anterior. A VCD, ela tem sido pouquíssimo estudada no Brasil, mas ela é uma coisa muito recente. Em 2010, alguém cunhou esse termo VCD, né? O Plé e o Cáceres. Então, assim, tudo ainda é muito recente. A gente vem estudando mais a VCC, a Value Co-Creation, né? Principalmente dos anos 2000 para cá, 2004 para cá. O VCD aqui, por exemplo, no Brasil, a gente está passando batido por essa discussão. Tem um autor que a gente cita nesse trabalho chamado Yarvi et al., 2018 e 2020, está escrito como Jarvi, né? Como é nórdico, eu entendo que esse J seja um I, Yarvi, né? E eles falam do excesso de expectativas, é uma variável que a gente vai precisar estudar, e eles falam mais, falam da teoria do script, puxam lá da psicologia a teoria do script, que diz que todo cliente, quando vai utilizar um serviço, ele vem com um script do que ele acha que o fornecedor vai fazer com ele. O fornecedor, por sua vez, tem seu script do que ele acha que o cliente vai cobrar dele. E aí, quando confronta esses scripts, ocorre o desalinhamento do bem-estar de uma das partes. Ou seja, ou eu esperei demais, você deu menos, né? Ou eu expliquei muito bem o que eu podia oferecer e você é que tinha uma expectativa equivocada, que leva a outra causa da VCD, que é o problema da
troca de informações, troca de comunicação, esclarecimento, negociação ali entre as partes sobre quais são as expectativas. O que eu observo é que a gente vai precisar agora começar a pensar em trabalhos quantitativos, porque o assunto está começando a ganhar corpo agora. Os asiáticos estão criando escalas, a gente tem algumas escalas, em 2013 foi feita uma, mas agora em 2020 foi validada, vamos dizer assim, outra escala, e agora em 2022, o mesmo autor de 2013 fez outra escala, e a gente está começando a analisar para tentar estudar quantitativamente a VCD, e essas causas, esses antecedentes e tudo mais, para verificar o quanto eles de fato explicam a Value Construction, né? Estamos no comecinho de tudo, eu acho, nesse tema, sabe? Ótimo, professora. Não tenho mais perguntas, professora Andressa. Certo. Eu também, eu estava ouvindo você falar e estava pipocando aqui de algumas coisas que eu tinha anotado para a gente conversar. Primeiramente, então, Josivânia, parabéns pelo tema. Eu super me identifiquei, confesso, aqui entre nós, né? E realmente, muito dá para perceber do dia a dia de quem consome esse tipo de serviço, o quão real é os resultados do estudo, né? E quando vocês falavam dessa questão do script, né, a gente consegue perceber justamente isso no trabalho, porque todo e qualquer procedimento ele tem uma anamnésia antes, né, aquela primeira consulta ou primeiras consultas antes do efetivo procedimento, né? Então, esse alinhamento das expectativas, quando ele não acontece, é justamente o que a gente percebe ali nos dois quadros que tu apresenta, né? As expectativas de um e as expectativas de outro, elas não estão apresentando aquele match que precisaria, né? Então, eu gostaria só de fazer alguns comentários, assim, algumas dúvidas, algumas coisas, assim, para fortalecer mesmo o estudo, para um avanço de uma publicação em periódico, enfim. Primeiro, uma dúvida. Por que a escolha da plataforma Reclame Aqui? Olha, ela não tem uma explicação assim. O que a gente pensou foi, a gente está estudando problemas na relação entre provedor e usuário, e Reclame Aqui é um espaço aberto de revisões, né? Provavelmente, se a gente estivesse estudando, como eu venho estudando também, turismo, hotelaria, restaurantes, eu estaria usando o Booking.com, TripAdvisor, né? Então, imaginei, bom, para cirurgia plástica, que é o que a Giovana queria detidamente estudar, ela tem muito interesse em medicina, inclusive está estudando para medicina agora, acho que ela é filha de médicos, alguma coisa assim, e ela tinha interesse nesse assunto. Então, eu falei, olha, um bom caminho pode ser o Reclame Aqui, porque lá tem de tudo, né? Reclamação de banco, contra bancos, contra operadoras de telefone, contra tudo, né? Então, não tem uma razão assim, a gente entendeu que ali a gente encontraria mais facilmente para analisar a relação de serviço no caso de cirurgias, né? Essa foi a razão. Fomos no Reclame Aqui, que é aberto, você pode ir lá, baixar aqueles dados, né, trabalhar com eles. Não, eu pergunto, porque nós também temos aquela plataforma do consumidor.gov, que funciona muito parecido com a ideia do Reclame Aqui. Verdade. Clientes postarem as reclamações, das empresas responderem, né? Então, uma base de dados que também a gente pode estar explorando, né? Mas talvez o Reclame Aqui seja mais conhecida mesmo, enfim, não sei. Foi só uma curiosidade mesmo. É um caminho mais fácil, o Reclame Aqui. O consumidor.gov, as empresas aderem à plataforma para ser avaliada. O governo incentiva a empresa que faça uma adesão, que queira, digamos, ser avaliado pela plataforma. Entende? Então, tem uma adesão das empresas. O Reclame Aqui é um negócio mais solto, mais aberto. Você chega lá e bota a boca no trombone, né? Então, por isso que também é mais conhecida. Então, tem alguns critérios aí na relação governo-empresas. Também estou orientando uma tese de doutorado sobre consumidor.gov.br, né? E as empresas precisam querer participar da plataforma para poder ser avaliadas. Então, é um pouquinho mais fechado. De repente seria importante, né, até para justamente essa sua fala, que deixar claro no trabalho por que escolhemos Reclame Aqui, né, por essa questão. Vou anotar essa limitação aqui. Né?
Claro que a gente confia que o trabalho realmente teve essa... Vocês falam com muita certeza, tanto escrito quanto falado, que esse assunto não é muito estudado no Brasil, enfim. Mas acho que seria importante deixar mais claro, assim, a partir da consulta das bases de dados tais, né? Não se verificou, se verificou poucos estudos, enfim, né? Tem que tudo mais no sentido, assim, que, como eu chamo, é perfumaria, mas, no fundo, é importante, assim, no sentido de fortalecer aquele argumento. Sim, né? sim, perfeito. Eu tenho uma questão, assim, em relação a dados primários. Vocês colocam que o estudo se utilizou de dados primários, né? Eu já entendo esse dado que a gente busca, né, seja nesse tipo de plataforma, eu entendo ele como secundário, porque alguém já produziu, né? Eu não estou coletando diretamente uma entrevista ou um questionário com o cliente ou com a empresa, né? Na minha perspectiva, seria dados secundários. Daí eu não sei, assim, se você tem alguma outra perspectiva, se quiser compartilhar. É ótimo você levantar isso, porque vai me fazer refletir um pouco mais. Eu imagino, assim, que o dado secundário, ele já foi processado e trabalhado para outro tipo de fim, outro tipo de informação, outro tipo de, vamos dizer, de uso, né, daquela informação. Ali, quando a queixa chega, me parece ainda muito bruto. Eu posso usar numa pesquisa e ele ser primário para mim, e, sei lá, os PROCONs podem baixar aquele conteúdo e ainda ser primário para eles, porque não está muito claro ali qual é o uso, qual é o segundo passo, depois que aquele dado é registrado ali, né? A gente não sabe claramente se aquilo gera relatórios para o PROCON, gera relatórios para o governo, para a Senacom, né, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça. Então, por essa razão, eu ainda o vejo como um dado meio bruto ali. Olha, quem quer pegar isso e quer fazer o quê com isso, né? Mas eu vou refletir aí, viu, Andressa, sobre isso. Que eu até fui dar uma revisada ontem, né? Vou pegar alguns autores, assim, mas eu sempre tenho isso comigo, assim, que se fui eu que fui a campo, é dado primário. Que se eu extrair de um site, de um banco de dados, de IBGE, enfim, de outra plataforma que o dado já existe, né? Entendo ele como secundário. Mas, enfim, é uma discussão infinita, cada um com a sua perspectiva. Vou refletir sobre isso. Tá bem, gostaria de fazer esse comentário, então. Como é que eu ia comentar? Eu achei bem interessante essa... Na apresentação, quando apresenta as nuvens, digamos assim, né? Não sei como são chamadas. Árvore de similitude. Isso, a árvore. Aqui no vídeo, você numera as ramificações, né? Eu acho que essa numeração, ela fica mais esclarecedora ainda se ela estiver no artigo, porque no artigo a numeração não aparece. Então, eu acho que seria interessante trazer, inclusive, as explicações ali que você trouxe no slide, eu consegui visualizar melhor na apresentação do que no próprio texto, né? Uma outra dúvida ali no dendrograma, onde tem aqueles 3 eixos, né? Contato, expectativas e desintegração de recursos. Essas nomenclaturas foram baseadas nas reclamações. Vocês codificaram esses termos? Sim, nós que demos o nome a esse termo, porque o Iramutec, ele gera classe 1, classe 2, classe 3, né? Aí foi a hora de entrar com a literatura e dizer, ó, isso aqui tem carinha de expectativas, né? Então, a gente foi categorizando, porque o Iramutec, ele faz uma categorização a priorística, né? Baseado lá na associação quadrado. Mas a gente tinha o arcabouço teórico, né? Então, a gente entrou com a teoria para dar nomes àquelas coisas. Não, ótimo. Só para esclarecer mesmo. E, enfim, a gente sabe que é um artigo para evento, mas dá para discutir muito, muito mais ainda, né? Também tem a nossa limitação de páginas e tudo mais, mas eu acho que é um estudo que precisa avançar, inclusive vocês apontam isso na literatura, né? Você já comentou que existe essa intenção de avançar em estudos quantitativos, enfim, né? E fica aqui o meu
o meu parabéns e sucesso na condução dos estudos. Antes da gente passar para o próximo, no fim ficou uma dobradinha aqui, eu e o Luciano, eu queria deixar em aberto, se alguém que está na sala queira fazer algum comentário, queira fazer algum questionamento, antes da gente passar para o próximo. Então, ninguém se manifestou. Então, obrigado novamente, Josivânia. Obrigada. E passamos para o próximo, Luciano. Olá, eu sou a Thaís Pastor Andreoli. Só um sou uma minutinho, das Luciano, autoras. só para a gente seguir ali conforme a nossa programação, é o representatividade LGBTQIA+, o seguinte. Ok. Olá a todos. Eu me chamo Andressa Renin Silva. Vou fazer a apresentação do artigo intitulado Representatividade LGBTQIA+ na mídia, uma análise do abandono da série The 100. Esse trabalho foi desenvolvido juntamente com a administradora Ana Paula Rodrigues da Rosa. Nós somos da Unipampa, Universidade Federal do Pampa, do Programa de Pós-Graduação em Administração, PPGA Unipampa. Primeiramente, na introdução, a gente traz a questão da televisão como um importante meio de comunicação, representando 96,3% da população que acessam esse dispositivo. E depois do surgimento da televisão, muitos streamings e outras formas de acesso, como tablet, celular e computador, acabam surgindo para questões de entretenimento das pessoas, né? A mídia como sendo uma forma de acesso ao senso comum e a culturas e valores alheios. E nesses produtos do entretenimento, os personagens LGBTQIA+, ainda têm uma representatividade reduzida. E a audiência, a resposta do público a esses produtos midiáticos, são fatores extremamente importantes para a sobrevivência de uma série, de uma novela e dentre outros, né? Nesse sentido, o nosso objetivo foi averiguar se as representações dos personagens LGBTQIA+, apresentam algum impacto na decisão de abandono, e especificamente na série The 100, que foi o nosso objeto de pesquisa. No referencial teórico, nós dividimos em 4 tópicos, trazendo um histórico das séries, depois o foco no objeto de estudo, na série The 100, e falando então também das representações LGBTQIA+, na mídia, e do abandono do consumo. Em relação ao método adotado nesse estudo, se caracteriza como um estudo de abordagem qualitativa, de caráter exploratório, justamente porque a gente não encontrou muitas pesquisas que falassem do abandono de serviços, especificamente de serviços midiáticos, né? O método de estudo foi um estudo de caso. Foram realizadas 11 entrevistas semi-estruturadas, com roteiro baseado principalmente nos autores do referencial teórico. Além das entrevistas, fizemos o acompanhamento empírico da série e a coleta de dados, a coleta de comentários em redes sociais, principalmente no Twitter, sobre o que estava sendo falado em relação à série. A técnica de análise de dados foi análise de conteúdo. Em relação aos resultados, configura-se como um corpo de análise jovem, né, de 20 a 26 anos, predominância do gênero feminino, e 9 predominância também de entrevistados LGBTQIA+, com as maiores preferências pelos personagens Lexa, Clark e Heaven. Em relação ao abandono da série, né, identificou-se 4 principais motivações para o abandono. A primeira delas, a morte de personagens, e aí especialmente em relação à personagem Lexa, representando uma anti-escolha e aversão identitária ou abandono posicional,
em relação à teoria, né? Um segundo ponto de motivação para o abandono foi o desagrado com as situações ocorridas nos bastidores da série, representando uma aversão moral, um abandono posicional. Também o desinteresse em relação ao rumo da história, configurando uma versão baseada na experiência ou abandono posicional. E, por fim, a dificuldade de acesso para assistir a série, configurando uma não escolha, um abandono contingencial. A gente tem também alguns comentários, né, coletados no Twitter em relação a esses motivos do abandono. A maioria dos entrevistados, então, deixou de assistir a série gradualmente, conforme alguns autores relatam que esse abandono, muitas vezes, ele acontece de forma gradual. A maioria dos entrevistados também não voltaria a assistir a série, conforme também corroborado com algumas coletas do Twitter. Em relação às considerações finais, então a gente consegue identificar que a trajetória dos personagens LGBTQIA+, foi um dos fatores que mais apresentou impacto na decisão do abandono. A ocorrência de fenômenos como queerbaiting e burial gays, que são estratégias extremamente negativas para a comunidade LGBTQIA+. Em relação às contribuições do estudo, nós acreditamos que ainda são escassos os estudos que abordem as minorias, a representatividade das minorias, como é o caso da comunidade LGBTQIA+, que as representações podem afetar a percepção dos indivíduos deles mesmos, né? E oferecendo muitas vezes uma perspectiva carregada de estereótipos, influenciando a percepção da sociedade como um todo em relação a essa comunidade, né? Em relação às limitações, colocamos que tivemos muitas dificuldades ao agendamento de entrevistas, então muitas entrevistas foram agendadas e os entrevistados não compareceram. E outra limitação que nós encontramos foi que a maioria dos respondentes era da comunidade LGBTQIA+, o que pode ter influenciado no resultado de que um dos fatores de maior abandono foi a questão da representatividade. Estudos futuros, sugerimos que analise-se outras séries, além da perspectiva do abandono em outros tipos de serviços que não são muito estudados. Essas foram algumas das referências utilizadas. E muito obrigada. Professora, Estranho, né? A gente está se vendo no vídeo, mas enfim. Eu vou deixar o Luciano aí. Tem algum questionamento? Eu sou muito suspeita para falar desse estudo, né? Afinal de contas. Enfim, fico em aberto aí para você. eu gostei bastante do trabalho, confesso que fiz a leitura, dei uma pesquisada na série para tentar entendê-la um pouco. Pesquisa, sim, tem sua relevância para a pesquisa científica, e parabéns pelo trabalho. Queria saber se os colegas têm alguma pergunta para fazer à professora. Eu queria, primeiro, parabenizar pelo trabalho e, segundo, perguntar. Fiquei com um pouco de dúvida, Andressa, sobre aquela questão a maioria dos respondentes era da comunidade LGBTQIA+, né? Como foi, assim, esse processo decisório? Se vocês queriam realmente ouvir pessoas que faziam parte do grupo, ou se foi um convite mais aleatório e coincidiu de ter mais pessoas da comunidade LGBTQIA+, isso me deixou um pouco confusa. Não sei como está relatado, que eu ainda não li o texto inteiro, mas fiquei curiosa. Então, assim, na verdade, não era a intenção inicial, né? Mas a gente acabou percebendo a partir porque a gente acabou fazendo a coleta estilo bola de neve, né? Então, um indicando o outro, e também buscamos pessoas nas redes sociais mesmo, a partir das hashtags, abandonei, The 100, enfim. E aí acabou que quando nós estávamos, já tinha acho que uns 6 ou 7 entrevistados, a gente acabou percebendo isso, né? Temos muitas pessoas com a orientação LGBTQIA+. Aí foi que a gente tentou dar uma guinada, assim, no sentido de buscar outras percepções, né? Então, mas aí acabou que dos 11 entrevistados, 9 realmente têm
a orientação. Aí a gente coloca, assim, até como uma limitação da pesquisa, mas que não foi intencional, assim, foi o que a gente acabou, foi bem orgânico, assim, sabe, foi bola de neve mesmo, e acabou que a gente teve essa representatividade, no final das contas, na amostra, que não era a intenção inicial, realmente. Será que para uma submissão depois a periódico não valeria a pena um quadro final, uma análise mostrando se haveria alguma diferença de percepção entre os que não são da comunidade LGBT e os que são? Porque, de repente, tem essa questão identitária aí que pode, né, levar a uma perspectiva diferente, mais crítica, menos crítica, mais apurada, menos apurada, enfim, do fenômeno, né? Porque ele se identifica com o próprio fenômeno. Acho que vale realmente tentar fazer essa... Muito embora é bem dispare, né, o número, mas é uma estratégia, né, que a gente pode... Parabéns, viu? Legal, obrigada. Professora Thais, alguma pergunta? Ok, perfeito. Vou colocar algumas questões aqui, professora, que eu fiz ao longo do seu estudo. Você já fala que a amostra foi coletada a partir da técnica bola de neve, que é onde um participante indica outro para participar da pesquisa, e assim a gente consegue uma amostra muito maior e chega a pessoas que até então não haviam respondido pesquisas científicas. Esse público de 20 a 26 anos seria uma limitação, um limitador para a pesquisa? Será que com uma ampliação dessa faixa etária dos respondentes nós teríamos um número diferente? Valeria comparar essa faixa de 20 a 26 e, de repente, de 30 a 40 anos? Sabe que no final das contas, assim, essa questão da idade também, do gênero e da idade, como a Ana Paula, né, ela é jovem, ela é LGBT, então acaba que acontece da rede, né, acabar te levando para pessoas próximas, né, enfim. Mas uma outra coisa que eu fiquei pensando, eu jamais me interessaria por essa série, né? Mas o que eu soube da série, fui pesquisando, assim, fui conhecendo a série a partir do que ela me trazia, e a partir, não, eu tenho que entender essa série para te ajudar, né? Esse foi o trabalho de conclusão do curso da Ana Paula, né? E quando ela veio, assim, ela não sabia muito bem o que ela queria no início. Ela queria estudar, ela queria, assim, eu quero fazer alguma coisa que eu goste, mas, né, fazer aquela relação. Então, até a gente chegar nessa ideia de abandono, foram algumas reuniões, algumas discussões, algumas reflexões, né? Até a gente eu ter o estado de a gente pode partir para o lado do abandono, né? Porque ela trazia assim, ó, professora, eu percebo muitas pessoas revoltadas com os acontecimentos da série, e não só no grupo de amigos, aí a partir das hashtags que ela me trazia, né? E aí foi que a gente chegou nessa construção do abandono, né? Mas, ao mesmo tempo, estou perguntando em relação à questão da amostra, entre essas, né? Ser jovem, né? Eu percebo que essa série, a partir do que a gente conseguiu também pesquisar, ela é consumida mais pelo público jovem, né? Não estou querendo dizer que ela é exclusiva, mas acaba que são os jovens que se interessam mais pelo enredo, enfim, pela questão toda. Mas eu não sei, assim, eu não saberia só se a gente fizesse uma coleta com pessoas mais velhas, talvez a gente pudesse fazer esse contraponto, assim, não saberia te responder, assim, se teria muitas diferenças se o público fosse distinto, né? Enfim. Ótimo. Eu também faço pesquisas sobre streaming, mas com viés de uso de tecnologia, né? Utilizando o Alt-Out Tool para explicar ou tentar chegar em como o serviço de streaming ou a determinada série levaria o espectador a uma felicidade, ou a um sentimento de felicidade. Então, acho que o público se identificou por conta dos personagens, até relatos lá, que quando a personagem morreu, foi uma morte muito besta e elas desistiram de participar. E talvez
Um segundo fenômeno aí para uma nova pesquisa, a gente depois conversa com a Ana Paula, seria a felicidade ou a infelicidade que pode gerar no consumidor, né, ou no espectador, como o sentimento de não ser bem atendido, como falávamos no material da professora Josivânia, na apresentação dela. Então, tem uma expectativa com algo, aquilo gera uma frustração e eu largo mão, nunca mais eu vou àquele lugar. E aí, normalmente, o que a gente vê é que eu não falo bem dos lugares que eu fui atendido, mas eu falo mal de onde eu fui mal atendido. Isso eu falo para todo mundo, né? É o que a gente vê aí nas redes sociais, onde eu posso discutir tudo. Então, fica aí uma ideia para uma pesquisa futura, falando de felicidade ou infelicidade, professora. Sabe, Luciano, que faz muito sentido esse seu comentário, porque eu não lembro se o trecho foi no artigo final, porque aquele vai e vem de trechos e adapta, e o número de páginas, enfim, mas teve uma citação de uma entrevistada que foi assim, ó, chorava, não conseguia levantar da cama porque a fulana morreu, e a minha mãe estava preocupada, sabe, eu até fiquei, daí eu ouvia todas as entrevistas, na medida que a Ana Paula ia fazendo, eu ouvindo aquilo, meu Deus, a pessoa quase vai junto com a personagem, né? Então, também essa dicotomia entre realidade e o virtual, né? Essa díade, assim, e eu acho que isso é muito presente no público jovem, né? Naquele público justamente que acabou respondendo, né? Essa coisa de fazer parte do enredo, tá? Se identificando, né? Com o que está acontecendo ali. Tanto é que, por que esse problema que a gente percebe do body or gaze, né? Que, na verdade, também foi um comentário de alguma entrevistada, para a gente que é LGBT, ela dizendo, é péssimo de ver muitas séries, muitos filmes, porque qual é o fim do LGBT? É morrer. É simplesmente, às vezes, umas mortes inviáveis, escrotas, né? Desculpa o termo, mas foi esse o termo utilizado. Então, por que a gente ressaltou essa questão do impacto, né? Porque os produtores, eles têm digamos assim, uma responsabilidade muito grande sobre quem acessa essa série, sobre essa questão de eu estar vivendo, de eu estar vendo o que vai acontecer comigo, né? Porque o que a gente vê na mídia, muitas vezes, inúmeras vezes, é o reflexo da sociedade, né? E outra coisa também interessante que aconteceu numa das entrevistas é a questão um código que um entrevistado criou com a Ana Paula, porque ele escondia da família, que era LGBT. Então, ele disse assim, se eu mudar o assunto aqui no meio da entrevista é porque alguém entrou e eu não quero estar falando sobre isso, eu não quero estar... Então, o interessante da pesquisa qualitativa, né, que a gente acaba descobrindo e acessando aspectos que jamais um quant nos daria essa possibilidade, né? Muito embora tenha uma orientação bem quant também, mas, enfim, eu não abandono o quali, porque eu acho muito rico, assim, essa proximidade com os entrevistados, enfim, com o dado mais bruto, digamos assim, né? Perfeito, professora. Muito obrigado pela sua apresentação. Se as colegas Thalita e Merilene tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Sem perguntas? Tranquilo, sem pergunta. Obrigado. Sem perguntas, professora Andressa, eu devolvo a palavra. Então, eu que agradeço os comentários, os questionamentos, né? Estou tentando trazer a Ana Paula para pós-graduação, ela ainda está um pouco resistente, mas eu acho que ela tem muito potencial. Pena que ela não está aqui para ouvir isso, mas eu tenho falado insistentemente para ela. Passamos, então, para o nosso terceiro estudo, a comunicação mercadológica contra-indutiva por organizações não governamentais e o comportamento do consumidor. É um estudo de Thaís Andrioli, Caroline De Brito, Diogo Cauano. Olá, eu sou a Thaís Pascotto Andreoli, sou uma das autoras deste artigo intitulado A Comunicação Mercadológica Contra-Intuitiva por Organizações Não Governamentais e o Comportamento do Consumidor.
Uma breve contextualização deste artigo é que a gente vê crescendo a importância da comunicação mercadológica pautada pela diversidade, como próprio reflexo da pluralidade que a gente tem da sociedade. Como resposta a isso, a gente tem justamente a comunicação contraintuitiva, que incorpora essa responsabilização na comunicação mercadológica. A comunicação contraintuitiva também pode ser aplicada no terceiro setor, sendo utilizada pelas organizações não governamentais. E com isso a gente se atrela ao conceito de marketing social, que basicamente é a aplicação do marketing tradicional no âmbito das ideias ou causas sociais. À luz dessa contextualização, o artigo teve como objetivo verificar a influência da comunicação mercadológica contraintuitiva realizada por organizações não governamentais no comportamento de doação do indivíduo. O método teve uma abordagem hipotética dedutiva, realizada por meio de 2 experimentos. Em uma primeira fase de caráter exploratório, a gente empregou a técnica neurocientífica de condutância de pele, e numa segunda fase de caráter explicativo, foi feita a coleta por meio de questionários. Apesar da crescente importância da comunicação mercadológica, o que a gente ainda tem no cenário tradicional é muitas vezes um discurso e conteúdo padronizado, com a justificativa de atendimento dos anseios de uma parte majoritária da sociedade e também do mercado consumidor. Isso, por um lado, acaba cumprindo um papel de afirmação e validação dos ideais hegemônicos, e, por outro lado, deixa de atender aí os anseios dos grupos marginalizados. Como consequência, entende-se que até então grande parte dos nossos esforços midiáticos ainda refletem bastante episódio preconceituoso. O padrão hegemônico que a gente tem é de protagonismo de homem, branco e heterossexual. Então, a comunicação contraintuitiva, ela tem esse intuito não só de refletir a realidade atual, mas também questionar e refratar esta realidade. Como o próprio nome sugere, a comunicação contraintuitiva, ela traz um esforço contrário à nossa intuição ou ao nosso senso comum. Então, quando a gente é apresentado a algo que excede ou desafia a nossa expectativa, isso promove, ou pelo menos incentiva em nós, a promoção de uma atualização cognitiva. Basicamente, a comunicação contraintuitiva, ela se configura toda vez que a gente tem uma narrativa que não só apresenta um representante de grupo marginalizado, mas o evidencia em posição de destaque ou de sucesso. Então, a comunicação contraintuitiva, ela atua neste processo de construção, desconstrução e reconstrução de sentidos. Apesar de ser uma temática de extrema relevância, a nossa produção acadêmica nacional, ela ainda é recente, bastante limitada e concentrada. No experimento, nós manipulamos o material em 2 formas. Então, são 2 campanhas de arrecadação de doação para uma causa social, de moradores de rua em situação de vulnerabilidade social, e manipulamos aqui a questão do protagonismo. Do nosso lado esquerdo, nós temos uma mulher cisgênero branca, e do nosso lado direito, nós temos uma mulher transexual negra. Então, mudamos o protagonismo e todo o resto se manteve igual. Na nossa primeira fase exploratória, com a técnica neurocientífica de condutância de pele, nós fizemos uma coleta junto a 17 respondentes. Isso está em consonância com a sugestão de técnicas neurocientíficas que precisam de uma amostra menor, e obtivemos diferença estatisticamente significante com melhor resultado no caso da peça com comunicação contraintuitiva. Isso significa que tivemos maior grau de ativação emocional nos respondentes que visualizaram a comunicação contraintuitiva, com o protagonismo da mulher transexual negra, em comparação aos respondentes que visualizaram a peça intuitiva. Na nossa etapa confirmatória, a gente já trabalhou com uma amostra maior, 72 respondentes,
principalmente investigando essas métricas de interesse. Então, 4 métricas de interesse em termos de diferenças estatisticamente significantes e uma métrica que entrou ali como moderação. As métricas são reação emocional à campanha, avaliação da causa social, disposição na colaboração e a intenção imediata de doação. E a mediadora seria o comportamento de doação prévio. Aqui nós também tivemos diferenças estatisticamente significantes em 3 métricas de interesse, todas elas também com melhor resultado na peça contraintuitiva. Então, os respondentes que visualizaram a peça contraintuitiva alegaram melhor reação emocional, avaliaram mais favoravelmente a causa e também a sua própria intenção de doação, de valor de doação, foi maior. Como discussão dos resultados, a gente consegue atestar a eficácia da comunicação mercadológica contraintuitiva. Então, a gente consegue agregar importantes evidências empíricas em uma literatura ainda escassa. Essas evidências empíricas tanto aconteceram de maneira implícita com a técnica neurocientífica de condutância de pele, quanto de maneira explícita, com 3 métricas de interesse que tiveram diferença estatisticamente significante. Então, em todas essas 4 métricas totais, nós tivemos aí melhor desempenho da comunicação mercadológica contraintuitiva. Vale ressaltar que isso aconteceu mesmo diante de uma amostra considerada tradicional. Então, a reflexão que a gente faz é que se o desempenho da comunicação contraintuitiva foi bom, mesmo diante de uma amostra tradicional, espera-se que diante de grupos-alvos, ela seja melhor ainda. Apesar disso, a gente tem que ponderar o objeto de investigação, que também decorre aí como uma das principais limitações do estudo. Ou seja, aqui a gente estudou uma causa social com pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, talvez o protagonismo que a gente esperava que fosse contraintuitivo, neste objeto específico, não funcionou tão bem como contraintuitivo. Então, a gente deixa aí como recomendações e até estímulos a estudos futuros que investiguem outros âmbitos de aplicação da comunicação contraintuitiva. Encerro deixando meu contato. Muito obrigada. Muito bem, parabéns, Thaís. Eu vou deixar em aberto, depois eu faço alguns comentários, questionamentos. Luciano? Tenho perguntas também. Professora Thaís, parabéns pelo trabalho. Eu faço parte do movimento LGBTQIA+, também. Não sou... Então, não tenho participado assiduamente, não estou nessas discussões, mas tenho alguma familiaridade muito com o tema também, por participar do grupo. E, inclusive, quando tratamos dos grupos, eu fiz uma pesquisa sobre marketing religioso, e ali eu encontrei uma base de 2% da população mundial que se assume como gays, lésbicas, e aí a gente trata do movimento. Então, um número razoável. E aí, quando eu pesquisei marketing religioso, eu encontrei uma igreja aqui em São Paulo, chamada Cidade de Refúgio, fica na São João, e essa igreja tem um trabalho de acolher pessoas em situações de vulnerabilidade, né? Tanto gays, lésbicas, pessoas em fase de transição que estão se descobrindo, algumas pessoas que chegaram a fazer alguns procedimentos e estão decepcionadas com o que fizeram, né? Às vezes por conta da família e tudo mais. E este movimento ele vem crescendo. Essa igreja ela tem crescido bastante, e aí tem o seu braço social, onde eu acabo vendo um pouco do que foi colocado aqui na campanha. Não conheço muito, e aí o que não ficou claro para mim, em relação à campanha, nós trouxemos ali uma mulher trans, negra, e que, pelo que eu entendi, teve um maior
a sensibilidade desse público em relação à mulher cisgênero, que, pelo que eu me recordo, é a pessoa que nasceu e ali foi criada como mulher a vida toda, e eu só não entendi se ela nasceu mulher e foi tratada como mulher a vida toda, ou se em algum momento houve a transição, e o efeito foi por ela ser branca e causou esse impacto ou não. Não sei se eu fui claro, eu fiquei confuso até na minha pergunta, perdão. Olá, gente, bom dia. Eu estou um pouco mais quieta porque eu estou com uma gripe desde sexta-feira, então se eu falo muito, ataca a minha tosse. Eu venho trabalhando com a comunicação contraintuitiva há um tempo, e aí direcionada a diferentes públicos, né? Um deles é o público LGBTQIAP+, e a gente nunca tinha trabalhado com um público específico transexual, e sim só com orientações sexuais homoafetivas. E aí a gente pode, manipulação, experimento, a gente tem que manipular uma coisa só e manter todo o resto constante, né? Mas esse foi um trabalho de orientação, então a aluna, que é a Caroline, ela quis testar as duas coisas juntas. Então, na verdade, são dois fatores manipulados, né? A questão da raça e a questão da orientação sexual heteroafetiva ou homoafetiva. Então, a gente não sabe exatamente o que, né, a qual desses fatores a gente pode atrelar, mas é um primeiro estudo, né? Então, talvez no próximo, fazer essa separação de fatores. E aí seria um experimento 2x2, com raça branca e negra, e orientação heteroafetiva ou homoafetiva. Mas esse a gente quis fazer tudo junto, porque é aplicado ao marketing social. Então, a gente achou que estava sendo muito disruptivo, e a gente fez só um, mas ele ainda está em caráter de construção, tanto é que ele não tem hipótese, por isso que eu não submeti à área de experimento, porque eu sabia que não ia passar, porque ele ainda está sendo desenvolvido. Perfeito. E como é que vocês chegaram a estes respondentes, as pessoas que participaram? Que método ou que técnica foi utilizada? Experimento, a gente geralmente trabalha com amostra não probabilística por conveniência. E a gente não filtrou orientação sexual antes, porque a gente queria simular uma percepção do mercado consumidor de uma maneira geral, né? Porque o que a gente tem como justificativa ainda da não utilização da comunicação contraintuitiva é que uma boa parte do mercado consumidor é conservadora. Então, as organizações dizem respeitar essa parcela conservadora. Então, a gente quis simular isso, e tanto é que a amostra, se eu não me engano, era quase 80% desse padrão hegemônico. E a reflexão que a gente faz é que, se funcionou perante essa amostra mais tradicional, espera-se que também funcione para todo o resto. Mas é uma amostra jovem. Então, aquela questão da rede de contatos, né, que a Andressa falou, também neste caso a gente aplicou para uma rede de contato. Eu não lembro exatamente a caracterização da amostra, mas isso está em consonância com a busca do experimento, que é ter homogeneidade interna, para que quando a gente tenha diferenças, essas diferenças não sejam resultantes das diferenças do grupo, e sim da manipulação. Perfeito, professora Andressa, sem mais perguntas. Professora Thais, muito obrigado. Vou fazer alguns comentários também, se o público quiser, já abrimos. Queria parabenizar, então, a Thais e os outros autores, né, pela coragem de fazer um experimento. Eu fico estudando, eu fico vendo e eu não me arrisco a fazer experimento, né, porque eu acho que precisa de um planejamento bem efetivo, né? Então, na verdade, eu tenho medo de fazer experimento, assumo aqui. Então, parabéns pela coragem, né? Mas, obviamente, que também nos coloca numa situação de alguns questionamentos, e eu acho que os meus comentários aqui, você já falou que é um estudo inicial, né? E então os meus comentários aqui são no sentido de qualificar, de refletir, de pensar em como esse trabalho pode evoluir, né? Ali na introdução, só em relação à questão dos objetivos, né, eu achei que ficou muito amplo, assim, sabe? Depois vocês acabam fazendo esse recorte
do tipo de ONG que está sendo analisada, né? A comunicação para que ONG que está sendo analisada, mas eu acho que já na introdução já poderia ir afunilando, digamos assim, para ficar mais claro para quem está estudando, né? E depois um dos objetivos específicos, analisar a comunicação mercadológica adotada por ONGs sem fins lucrativos. E eu acho que vocês, na verdade, não conseguem, assim, responder esse objetivo específico, porque, inclusive, eu acho que ele ficou muito amplo e muito vago, né? Então, eu acho que mereceria dar uma retornada ali na introdução, uma revisada naqueles objetivos que foram traçados, porque, na verdade, o experimento é bem específico, né? Então, eu acho que essa conversa entre introdução e objetivos iniciais e o resultado que o estudo traz é bem importante, assim, ter esse casamento, digamos assim, né? Também a justificativa do porquê essa ONG, acho que também vale ali nas questões da introdução, né? Falando um pouquinho do método agora, ou melhor, eu queria entender, primeiro perguntar assim, se vocês chegaram a lidar em relação a pré-teste, como é que vocês empreenderam essa questão de testagem inicial, e também entender assim, esse primeiro experimento exploratório. Fiquei com muitas dúvidas, né? Eu acho que o importante de quando, principalmente um método que não é tão popular, digamos assim, como se fosse uma survey, né? Um experimento, ele carece de algumas explicações a mais, talvez, para o leitor que não tenha tanta proximidade e que talvez queira replicar, né? Porque o objetivo também da ciência é essa replicação. Então, eu fiquei com algumas dúvidas, assim, em como que se deu esse passo a passo. Primeiro, se vocês fizeram um pré-teste. Segundo, essa etapa exploratória ali da questão da aferição da atividade eletrotérmica, né? Por qual motivo vocês vocês empreenderam essa etapa exploratória? Qual era o objetivo dessa etapa inicial, assim? Era verificar se tinha diferença a partir de uma questão mais sensorial, e aí depois empreendeu, vocês não levariam o estudo adiante se tivessem um resultado negativo? Enfim, queria entender um pouco essa fase de planejamento, digamos assim, prévio da pesquisa. Por favor, Thais. Concordo plenamente com os seus apontamentos, Andressa. Realmente são coisas que a gente ainda precisa se aprofundar. Quando a gente fala de experimento, geralmente tem teste de manipulação. Mas no caso aqui, a nossa manipulação é um pouco mais óbvia no sentido da exposição, né? Então, se fosse aquela cover story, aquela historinha que a gente conta, acho que seria mais necessário. E aí, em vez de fazer um pré-teste, que geralmente é todo um esforço que não é considerado no artigo, né? Eu estou trabalhando com essa etapa exploratória, principalmente com o emprego de técnicas neurocientíficas. Então, eu trabalho com monitoramento ocular já há um tempo, inclusive a gente está coletando para esse artigo agora, acabou não dando tempo. E aí eu fiz a parceria com o Cauã com a condutância da pele. Por que isso é importante na recepção e processamento e avaliação de estímulos, e principalmente aqui? Porque quando a gente fala de relato verbal, a gente tem todo o viés social, né? E aqui a gente está tratando de um fenômeno um pouquinho mais sensível, que pode ter preconceito, que a pessoa não vai querer admitir. Então, nas técnicas neurocientíficas, a pessoa ela não consegue mascarar isso. Então, o objetivo dessa fase, e aí a gente vai ter um monitoramento ocular, é justamente ter essa resposta. E aí depois vincular isso na fase explicativa, que tem validação de hipótese. Então, na verdade, não é que são duas formas de denominar ali, né? Na verdade, foi só um experimento, que na verdade vão compor 3 fases. As primeiras são exploratórias, porque as técnicas neurocientíficas elas não dão tantas métricas. Então, por exemplo, a condutância da pele a gente analisou por estatística não paramétrica, devido à redução da amostra. Monitoramento ocular, as métricas só são pagas, então o formato gratuito ele é reduzido também, só tem os mapas de calor. E aí, para o emprego de validação de hipótese, etc., é a fase explicativa. Então, na verdade, é só uma busca de complementação ali de métricas implícitas e explícitas para a gente entender o processo de recepção de uma maneira mais abrangente.
E vou aproveitar sua fala sobre o venda de experimento e fazer um convite para que você deixe esse medo de lado, porque eu venho trabalhando nesse sentido de desmistificação do método experimental. Esse artigo, inclusive, foi um trabalho de conclusão de especialização, e eu tenho vários aluninhos na graduação que eu já também estou incentivando que eles façam, e eles estão conseguindo produzir material interessante. E é uma curva de aprendizado, né? Então, na primeira vez você vai penar bastante, vai apanhar, possivelmente não vai ter diferença estatisticamente significante, mas aí, com o passar do tempo, você entra no eixo, digamos assim. Legal, obrigada pelo incentivo também, né? E tu acabou falando no questionamento do Luciano, né? A minha pergunta era também em relação às hipóteses e a questão da aleatoriedade, né? Porque não sei se nesse sentido vocês não deveriam chamar de quase experimento ou tu consegue defender que como experimento mesmo? Não, teve aleatoriedade de distribuição. Então, o grupo que a pessoa caía foi aleatório. A gente randomizou isso pela plataforma. O que não teve foi a amostra probabilística. Então, a amostra ela foi selecionada por conveniência, mas ela foi distribuída de maneira aleatória. E aí, por isso, a gente tem um experimento. Tá certo. Bueno, acho que, na verdade, meus questionamentos eram esses. Eu acho que talvez, assim, trazer um pouco mais de detalhamento, né, para uma submissão futura, periódica, eu acho que qualifica o trabalho, né, e aí dirime alguns questionamentos que tanto foram levantados aqui, quanto podem surgir a partir do momento de uma leitura inicial, assim. Obrigada, Thaís, pelos esclarecimentos, parabéns pelo trabalho. Vou ver se eu me encorajo com a tua fala de me aventurar nos experimentos, porque a priori eu estou só assim, eu leio, pesquiso, questiono, mas não, não me arrisco a ir para a prática, né? Gostaria de deixar, então, em aberto para o nosso público, se quiserem fazer algum comentário, algum questionamento, enfim. Hoje o pessoal está quietinho, começando o evento até engrenar, né? Luciano, não sei se tu tem mais algum... Sem mais considerações, professora. Fiz as que eu precisava, a professora Thaís, foi muito bem respondida. Então, chegamos ao final da nossa sessão, né? Na verdade, nós tivemos 3 trabalhos com perspectivas bem diferentes, né? Tivemos uma análise documental, uma pesquisa qualitativa e um experimento. Tivemos 3 métodos distintos, mas eu acho que, no fundo, eles apresentam as suas proximidades, né? Principalmente quando a gente traz a questão da comunidade LGBT nos nossos 2 trabalhos, né? E como falávamos também aquela em relação às expectativas, né? O que eu espero em relação a um procedimento ou quando eu estou buscando um produto audiovisual. Então, isso se fez bem presente nas nossas discussões, né? Essa questão de expectativas com aquilo que eu recebo, né? A gente está obtendo esse match, digamos assim, ou as coisas estão antepostas, né? Contrapostas, né? Então, eu gostaria de agradecer aos autores que submeteram, ao Luciano aí pela parceria na condução dessa sessão, né? Desejar um ótimo evento a todos. A gente tem um intervalo agora e, se não me engano, às 10h30 os trabalhos são retomados com workshops e outras sessões de apresentação, né? Então, continuo o convite aí para a gente se manter conectado no evento e espero que o ano que vem consigamos estar todos presencialmente no SEMEAD, né? E aí a receptividade, o corpo a corpo, né? Essa coisa que do social é bem melhor, assim, da gente conseguir se reencontrar novamente aí no ano que vem, né? Então, obrigada a todos e tenham um bom dia e um ótimo evento. Obrigado, pessoal. Bom dia.
Ah, tem a avaliação, né? Tem, eu coloquei o link aqui no chat. Ah, tá. E tem uma sala de network agora também, está disponível. Tá certo. Obrigada, Luciana, então. Até mais, pessoal. É.